Você já ouviu falar de um dos maiores mistérios da Bíblia? Uma batalha espiritual tão intensa que envolveu o próprio Satanás? E se eu te dissesse que após a morte de Moisés, o grande líder de Israel, o diabo lutou pelo seu corpo em uma disputa que revela verdades profundas sobre o plano de Deus? Em Judas 1:9 está escrito: o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Em Deuteronômio 34:6, lemos que Deus enterrou Moisés em um lugar secreto e ninguém sabe onde está seu túmulo. E em Hebreus 11:23-29, Moisés é celebrado como um homem de fé que guiou o povo de Deus. Hoje, no Brasil, onde buscamos respostas espirituais em meio a desafios e batalhas invisíveis, essa história nos convida a mergulhar no sobrenatural. Neste vídeo, vamos desvendar por que Satanás lutou tanto pelo corpo de Moisés, o que estava em jogo nessa disputa celestial e como essa história aponta para o poder de Deus em nossas vidas. Se você quer entender esse mistério bíblico, inscreva-se agora no Sopro Divino. Sua inscrição nos ajuda a levar essa mensagem transformadora a mais corações sedentos pela verdade. Vamos começar com a vida de Moisés, um homem escolhido por Deus, cuja morte desencadeou uma batalha espiritual que ecoa até hoje. Fique comigo até o final. Imagine o cenário. Moisés, o libertador de Israel, aquele que enfrentou Faraó, recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai e guiou o povo pelo deserto por 40 anos, chega ao fim de sua jornada. Em Deuteronômio 34:5, a Bíblia diz: morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Ele tinha 120 anos, mas seus olhos não haviam enfraquecido, e sua força permanecia, como diz Deuteronômio 34:7. Moisés subiu ao Monte Nebo, viu a terra prometida de longe, mas não entrou nela por causa da desobediência em Meribá, narrada em Números 20:12. Deus mesmo o sepultou, e seu túmulo foi escondido. Por quê? Porque um homem tão importante teve um fim tão misterioso. E, mais intrigante ainda, por que Satanás, o inimigo de Deus, se envolveu numa disputa pelo seu corpo? Essa história começa a ganhar contornos sobrenaturais quando olhamos para Judas 1:9, um versículo que abre uma janela para o mundo espiritual. O arcanjo Miguel, um dos mais poderosos servos de Deus, enfrenta o diabo em uma contenda direta. Mas o que estava em jogo? Vamos explorar essa questão passo a passo, porque ela revela muito sobre as batalhas espirituais que enfrentamos hoje. Primeiro, precisamos entender quem era Moisés. Ele não era apenas um líder humano, ele era um profeta único. Em Deuteronômio 34:10, a Bíblia diz: nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face. Moisés falava com Deus como quem fala com um amigo, conforme Êxodo 33:11. Ele foi o mediador da lei, o homem que trouxe as tábuas do Sinai, que intercedeu por Israel quando Deus quis destruí-los, como em Êxodo 32:11-14. Sua vida foi marcada por milagres: as pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, o maná no deserto. Moisés era um símbolo da aliança de Deus com seu povo. No Brasil, onde muitos buscam figuras de fé para se inspirar, Moisés é um exemplo de obediência e intimidade com Deus. Mas sua morte não foi o fim da história. Satanás viu em Moisés algo tão valioso que decidiu lutar por seu corpo. Por quê? Vamos considerar algumas possibilidades baseadas na palavra. Uma das razões pode estar ligada ao papel de Moisés como testemunha de Deus. Em Apocalipse 11:3-7, lemos sobre 2 testemunhas que profetizarão nos últimos dias, com poder para realizar milagres. Alguns estudiosos acreditam que Moisés pode ser uma dessas testemunhas, junto com Enoque ou Elias, porque ele apareceu com Elias na transfiguração de Jesus, em Mateus 17:3. Satanás, sabendo do plano profético de Deus, poderia querer impedir que Moisés cumprisse esse papel futuro. Pense nisso. Moisés já havia desafiado o poder do Egito,
um reino sob influência espiritual maligna, como vemos em Êxodo 7:11, onde os magos de Faraó imitavam os milagres. Satanás conhecia o impacto de Moisés. No Brasil, onde enfrentamos influências espirituais negativas, essa história nos lembra que o inimigo teme aqueles que Deus escolhe. Você já sentiu que o diabo tenta te impedir de cumprir seu chamado? Um irmão em São Paulo me contou que, após se dedicar à oração, enfrentou oposições, mas venceu pela fé. Efésios 6:12 diz: nossa luta é contra principados. Moisés era uma ameaça ao reino das trevas, e Satanás queria neutralizá-lo. Outra possibilidade é que Satanás queria usar o corpo de Moisés para a idolatria. Os israelitas tinham uma tendência a idolatrar objetos e pessoas. Em Êxodo 32:4, eles fizeram um bezerro de ouro enquanto Moisés estava no Sinai. Imagine se o corpo de Moisés, um líder tão amado, fosse encontrado. O povo poderia transformá-lo em um ídolo, desviando-se de Deus. Em 2 Reis 18:4, vemos que até a serpente de bronze, feita por Moisés em Números 21:9, virou objeto de adoração. Satanás poderia querer explorar essa fraqueza para corromper Israel. No Brasil, onde práticas idólatras ainda existem, essa história nos alerta contra qualquer coisa que tire o foco de Deus. Você já viu algo ser adorado no lugar do Senhor? Uma irmã no Rio percebeu que valorizava demais uma tradição e voltou-se para Deus após estudar Moisés. Deuteronômio 4:15-16 adverte: guardai-vos de fazer imagem de escultura. Deus escondeu o corpo de Moisés para proteger seu povo. Além disso, Satanás pode ter lutado pelo corpo de Moisés para desafiar a autoridade de Deus. Em Jó 1:9-11, o diabo questiona a fé de Jó, tentando provar que ele só servia a Deus por bênçãos. Com Moisés, Satanás poderia estar contestando o direito de Deus sobre seu servo, já que Moisés pecou em Meribá e não entrou na terra prometida. Mas Deus, em sua soberania, escolheu honrar Moisés, sepultando-o ele mesmo. Deuteronômio 34:6. Isso mostra que a graça de Deus supera nossos erros. No Brasil, onde muitos se sentem condenados por falhas, essa história traz esperança. Você já se sentiu indigno do amor de Deus? Um jovem em Recife superou a culpa após entender a graça na vida de Moisés. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Deus defendeu Moisés e ele defende você. A intervenção do arcanjo Miguel é outro ponto crucial. Em Judas 1:9, Miguel não discute com Satanás, mas diz: o Senhor te repreenda. Isso mostra humildade e confiança na autoridade de Deus. Em Daniel 10:13, Miguel luta contra o príncipe da Pérsia, um poder demoníaco, para ajudar um anjo. Miguel é um guerreiro celestial que protege o plano de Deus. Por que ele se envolveu? Porque Moisés era parte do propósito divino. Em Mateus 17:3, Moisés aparece na transfiguração, confirmando sua importância no reino de Deus. No Brasil, onde enfrentamos batalhas espirituais, saber que anjos lutam por nós é reconfortante. Você crê na proteção celestial? Um pastor em Salvador orou por livramento e sentiu paz após sonhar com anjos. Salmos 91:11 diz: ele ordenará aos seus anjos que te guardem. Deus enviou Miguel para garantir sua vontade. A disputa pelo corpo de Moisés também aponta para a ressurreição. Em 1 Coríntios 15:55, Paulo pergunta: onde está, ó morte, o teu aguilhão? A Bíblia sugere que Moisés foi ressuscitado, pois ele aparece vivo na transfiguração. Satanás, que tem o poder da morte, conforme Hebreus 2:14, poderia querer impedir essa vitória. A ressurreição de Moisés seria um prenúncio da vitória de Cristo sobre a morte. No Brasil, onde muitos temem a morte, essa história nos dá esperança na vida eterna. Você crê na ressurreição? Uma irmã em Brasília encontrou paz após perder um ente querido, meditando na transfiguração. João 11:25 diz: eu sou a ressurreição e a vida. Cristo venceu a morte, e Moisés é um testemunho disso.
Outra perspectiva é que Satanás queria desacreditar Moisés. Se o corpo fosse encontrado e exibido, o inimigo poderia espalhar dúvidas sobre sua santidade ou morte, enfraquecendo a fé de Israel. Em 2 Coríntios 2,11, Paulo diz: "Não ignoramos as ciladas de Satanás. O diabo usa mentiras para enganar. Pense em como Faraó desafiou Moisés, em Êxodo 5,2, negando o poder de Deus. Satanás queria apagar o legado de Moisés. No Brasil, onde enfrentamos ataques à fé, essa história nos chama a proteger a verdade." Você defende a palavra de Deus? Um irmão em Fortaleza enfrentou críticas à sua fé, mas permaneceu firme após estudar Moisés. 2 Timóteo 4, 3-4, alerta sobre falsos ensinos. Fique firme na verdade. A história também nos ensina sobre a soberania de Deus. Em Isaías 55:8, lemos: "Meus pensamentos não são os vossos." Deus escondeu o corpo de Moisés para cumprir seus propósitos, que vão além da nossa compreensão. Em Êxodo 14:14, Moisés disse: "O Senhor pelejará por vós." Deus não permitiu que Satanás prevalecesse. No Brasil, onde enfrentamos lutas que não entendemos, confiar em Deus é essencial. Você entrega seus mistérios ao Senhor? Uma irmã em Belo Horizonte superou uma crise confiando em Deus sem entender tudo. Provérbios 3:5 diz: "Confia no Senhor de todo o teu coração." Deus está no controle. Essa disputa também reflete a batalha espiritual que enfrentamos. Em Efésios 6:11, Paulo exorta: "Revesti-vos da armadura de Deus." A luta de Miguel contra Satanás é um exemplo do que acontece no mundo invisível. Moisés enfrentou batalhas espirituais em vida, como contra os magos de Faraó, em Êxodo 7:22, e Satanás continuou a desafiá-lo após sua morte. No Brasil, onde lidamos com opressões espirituais, essa história nos chama à guerra espiritual. Você ora contra o inimigo? Um jovem em Manaus venceu a depressão após orar com autoridade. 1 Pedro 5:8 diz: "Sede sóbrios, porque o diabo vos rodeia." Lute com a palavra. A humildade de Miguel nos inspira. Em Judas 1:9, ele não insulta Satanás, mas confia em Deus. Em Filipenses 2:3, Paulo diz: "Nada façais por vanglória, mas por humildade." Miguel mostra que a vitória vem de Deus, não de nós. Moisés também era humilde, como diz Números 12:3. Moisés era muito manso. No Brasil, onde o orgulho divide, a humildade é poderosa. Você é humilde em suas lutas? Um pastor em Recife reconciliou sua igreja sendo humilde como Miguel. Tiago 4:6 diz: "Deus dá graça aos humildes. Seja humilde e vença." A história de Moisés aponta para Cristo. Em Hebreus 3:5-6, Moisés é chamado servo, mas Cristo é filho. A disputa pelo corpo de Moisés prefigura a vitória de Jesus sobre Satanás, como em Colossenses 2:15. Cristo triunfou na cruz. Moisés, como mediador da lei, preparou o caminho para o Salvador. No Brasil, onde buscamos esperança, Cristo é nossa vitória. Você vive para Jesus? Uma irmã em São Paulo entregou sua vida a Cristo após estudar Moisés. João 3,14 compara a serpente de Moisés a Jesus na cruz. Creia em Cristo. O segredo do túmulo de Moisés nos ensina a confiar nos mistérios de Deus. Em Deuteronômio 29:29, lemos: "As coisas encobertas pertencem ao Senhor." Deus escondeu o corpo para proteger seu plano. Em Daniel 12:9, os mistérios são selados até o fim. No Brasil, onde queremos respostas, confiar é o caminho. Você aceita os mistérios de Deus? Um irmão em Goiânia encontrou paz ao entregar suas dúvidas a Deus. Salmos 25:14 diz: "O segredo do Senhor é para os que o temem. Busque a Deus." Essa história também nos chama ao arrependimento. Satanás luta contra os servos de Deus, mas em Atos 3:19, Pedro diz: "Arrependei-vos e vós sereis salvos." Moisés intercedeu por Israel, e nós temos Jesus como intercessor, conforme Hebreus 7:25. No Brasil, onde muitos estão afastados, é hora de voltar.
Você se reconciliou com Deus? Uma irmã em Porto Alegre voltou à igreja após sentir o peso dessa história. 1 João 1,9 promete: se confessarmos, ele nos purifica. Arrependa-se hoje. Por fim, a disputa pelo corpo de Moisés nos lembra que Deus sempre vence. Em Apocalipse 12:11, lemos: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Satanás perdeu a batalha por Moisés, como perdeu na cruz. Em Gênesis 3:15, Deus prometeu que a semente da mulher esmagaria a serpente. No Brasil, onde enfrentamos trevas, Cristo é nossa luz. Você crê na vitória de Deus? Um jovem em Salvador superou o medo com essa verdade. Romanos 16:20 diz: o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Viva para a vitória! Essa história de Moisés, Miguel e Satanás revela o poder, a soberania e a proteção divina. No Brasil, onde buscamos Deus em meio a batalhas espirituais, ela nos ensina que Deus cuida de nós, mesmo nos mistérios. Em 2 Coríntios 4:18, lemos: as coisas que se veem são temporais, mas as invisíveis são eternas. Não tema o inimigo, pois Deus está lutando por você. Não deixe esse mistério ser apenas uma história. Que ele fortaleça sua fé e te aproxime de Cristo. Ore comigo agora. Pai Celestial, agradecemos por tua vitória sobre Satanás. Dá-nos fé para confiar em teus planos, coragem para enfrentar batalhas espirituais e humildade para nos arrepender. Protege-nos como protegeste Moisés e guia-nos para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Curta vídeo, compartilhe com quem precisa dessa mensagem de poder e deixe seu comentário, contando como Deus te livrou. Sua participação fortalece nossa missão de espalhar o Evangelho. Participe da nossa enquete no Instagram. Você acredita que Moisés foi ressuscitado por Deus?